China apostando nos Estados Unidos em armamento. Taiwan pode criar risco militar na região. As tentativas do governo de Taiwan de obter independência e armas com a ajuda dos Estados Unidos criarão um risco militar no Estreito de Taiwan, declarou o porta-voz do Gabinete de Assuntos de Taiwan do Conselho de Estado, Zhu Finglan. Anteriormente, o Departamento de Estado norte-americano havia aprovado uma possível venda de equipamentos de comunicação para Taiwan no valor de 75 milhões. Nós nos opomos fortemente às vendas de armas dos Estados Unidos para a região de Taiwan. Essa posição é consistente e clara, disse Zhu Finglan. Em uma coletiva de imprensa, ela observou que a China apela aos Estados Unidos que respeitem o princípio de uma só China e os 3 comunicados conjuntos sino-americanos, bem como que cessem as vendas de armas a Taiwan. Tentativas do governo do Partido Democrático Progressista de Taiwan de alcançar a independência confiando nos Estados Unidos e por meio de armas só podem levar a risco militar na região do Estreito de Taiwan, colocando os compatriotas de Taiwan em uma situação perigosa, ressaltou ela. Taiwan é governada independentemente da China continental desde 1949. Pequim vê a ilha como a sua província, enquanto Taiwan afirma que é um país autônomo, mas não chega a declarar a independência. O consenso de 1992 se refere a uma reunião entre as delegações de Pequim e Taipei, durante o qual concordaram com o princípio de uma só China. Pequim se opõe a quaisquer contatos oficiais de estados estrangeiros com Taipei e considera indiscutível a soberania chinesa sobre a ilha. Iniciativas simultâneas dos Estados Unidos e China trazem à tona novas regras sobre leis de segredo de Estado. Legisladores chineses ampliaram a lei de segredos de Estado pela primeira vez desde 2010, enquanto os norte-americanos divulgaram uma ordem executiva destinada a proteger os dados pessoais dos Estados Unidos, restringindo sua transferência para a China, Rússia e outros países. Na terça-feira, o principal órgão legislativo da China aprovou a lei revisada sobre a guarda de segredo de Estado, informou o portal China Daily. Segundo o funcionário da Administração Nacional da Proteção de Segredos de Estado da China, a ação acontece à medida que a guarda de segredos de Estado enfrenta novos problemas e desafios na nova era. A lei revisada entrará em vigor a partir de 1º de maio. Ainda de acordo com o funcionário, a lei revisada destaca a importância de defender a liderança unificada do Partido Comunista sobre o trabalho para proteger os segredos de Estado. Além disso, introduz melhorias nas disposições relativas à classificação e desclassificação de segredos do Estado, tais como clarificar as responsabilidades do pessoal relevante. Os segredos de Estado na China atualmente envolvem áreas que vão desde a tomada de decisões do governo e do Partido Comunista até atividades militares e diplomáticas, bem como desenvolvimento econômico, ciência e tecnologia. Do outro lado, Washington também promoveu revisões divulgadas nesta quarta-feira sobre a mesma matéria. De acordo com a Reuters, a ordem da administração Biden emitida hoje restringirá as transferências em massa de informações de geolocalização, biométricas, de saúde e financeiras dos norte-americanos por corretores de dados e outros para países de preocupação específicos. A ordem também impedirá a transferência de qualquer volume de dados sobre funcionários do governo dos Estados Unidos para a Rússia, China, Irã, Coreia do Norte, Cuba e Venezuela. Atualmente, comprar dados através de corretores de dados é legal nos Estados Unidos. Isso reflete uma lacuna em nosso kit de ferramentas de segurança nacional, disseram autoridades estadunidenses citadas pela mídia. A ordem orienta o Departamento de Justiça da Indústria ampla oportunidade de comentar as propostas antes que elas entrem em vigor. A Casa Branca afirma que as empresas estão recolhendo mais dados dos norte-americanos do que nunca. Esses dados são muitas vezes vendidos e revendidos legalmente através de corretores que podem então transferi-los para serviços de inteligência estrangeiros.
Caos controlado. A estratégia americana de dividir para conquistar e sua aplicação no Oriente Médio. Incapaz de gerir eficientemente os processos regionais no Oriente Médio, os Estados Unidos optaram por estimular o caos e depois tentar controlá-lo para seu próprio benefício. Para isso, a ordem do dia é provocar o colapso da estabilidade internacional e dividir os estados da região entre aliados e inimigos. De tempos que os americanos procuram utilizar convulsões políticas inseridas no Oriente Médio para avançar seus objetivos nacionais. Afinal, esses objetivos incluem, entre outros, garantir o fornecimento de petróleo a partir do Golfo Pérsico, para apoiar Israel e estabelecer relações próximas com governos árabes moderados, de forma a conter a influência do Irã. Para além disso, Washington também observa de perto quaisquer desenvolvimentos que envolvam a questão dos curdos na Turquia, a evolução ou involução política no Iraque pós Saddam Hussein e o andamento da presença russa e chinesa na região. Com tantos interesses distintos em torno de uma mesma área do planeta, é de se esperar que qualquer força externa, ainda que essa força seja os Estados Unidos, encontre dificuldades em direcionar o curso dos eventos no Oriente Médio. O que não quer dizer que Washington tenha desistido dessa tarefa. Em particular, vemos a turbulência política na região tem crescido nas últimas décadas, apesar das tentativas da comunidade internacional de conter os efeitos dos diversos conflitos locais. Essas tentativas falham muitas das vezes, pois, em primeiro lugar, há que se considerar a grande presença militar americana no Oriente Médio, por meio de bases instaladas em países como a Arábia Saudita, Catar e Bahrein. Washington também emprega esforços na construção e manutenção de um amplo sistema de alianças político-militares com governos amigáveis, servindo de elemento dissuasório para qualquer país que pretenda contestar os interesses americanos, como é o caso da Síria e do Irã. Ao mesmo tempo, temos a questão de Israel. Desde meados da Guerra Fria, o apoio e o comprometimento dos Estados Unidos com Israel têm se mostrado constantes, mesmo quando Tel Aviv se comporta de maneira excessivamente agressiva e até mesmo injustificável para com seus adversários. Foi o caso, por exemplo, da Primeira Guerra Israel-Líbano de 1982, quando apenas o veto americano impediu o Conselho de Segurança da ONU de tomar medidas duras contra Israel para conter o exército israelense nos subúrbios ao sul de Beirute. Os Estados Unidos, vale lembrar, são os principais fornecedores de ajuda econômico-militar a Israel, sem nunca abandonar sua aliança com o Estado judeu, assim como uma pessoa que abandona um amigo próximo ou familiar em apuros, mesmo quando esse comete um erro capaz de prejudicar seus próprios interesses. Após o fim da Guerra Fria, por sua vez, o papel do Estado de Israel na política externa dos Estados Unidos continuou sendo importante. Apesar de países importantes como o Egito e a Jordânia terem deixado a chamada Frente Anti-Israelense, graças à conclusão de tratados de paz com Tel Aviv em 1979 e 1994, respectivamente. Com a derrubada de Saddam Hussein em 2003 no Iraque, a ameaça à existência do Estado judeu enfraqueceu visivelmente. De fato, passou a ser substituída pelo problema de garantir a segurança de Israel contra o fortalecimento de outras ameaças regionais. Nesse interim, autoridades em Tel Aviv demonstraram que não fariam concessões políticas em questões que pudessem colocar em risco a sua própria segurança. Tal situação, como vemos, trouxe sérias repercussões até os dias atuais. Seja como for, a chegada dos acontecimentos envolvendo a Primavera Árabe em 2011, Washington se viu obrigado a reconsiderar sua política para o Oriente Médio, dada a velocidade das mudanças em curso, que pareciam à época incontroláveis. A aposta da Casa Branca, então, foi na derrubada de regimes autoritários que não lhe agradavam, visto como uma forma de atender à demanda das populações árabes locais por melhores perspectivas econômicas e sociais. É possível dizer, aliás, que a Primavera Árabe se tornou um laboratório, uma oportunidade para a política externa americana no Oriente Médio, que empregou esforços econômicos e militares para destronar governos, como foi o caso de Muammar Gaddafi na Líbia, quando foi a vez de fazer o mesmo com Bashar Assad na Síria. No entanto, Washington precisou lidar com a oposição de Moscou, que não só contribuiu para a derrocada do grupo extremista Daesh, como contribuiu para a manutenção da integridade territorial síria de seu governo. De todo modo, passada a Primavera Árabe, a orientação estratégica dos Estados Unidos continuou voltada para a cooperação com governos autoritários considerados amigáveis, como é o caso da Arábia Saudita. Apesar da retórica pro-democrática da Casa Branca, a lógica era simples. Se um governo autoritário no Oriente Médio fosse próximo dos americanos, esse era considerado bonzinho. Caso não fosse próximo dos americanos, seria considerado pertencente ao eixo do mal. Para usar a expressão de George W. Bush,
Aproveitando-se dessa lógica, no segundo semestre de 2020, Washington patrocinou um processo de reaproximação entre Israel e vários estados árabes, a saber, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Marrocos, por meio dos Acordos de Abraão. Os acordos acabaram por diminuir a pressão política sobre Israel, que agora contava com maior margem de manobra para lidar com a ameaça de grupos como Hamas e o Hezbollah. A situação, segundo a interpretação da parte da administração americana, também serviria para postergar uma eventual resolução da questão envolvendo Israel e a Palestina. Contudo, o público árabe nunca esqueceu da importância da causa palestina, qualquer que fosse o relacionamento de seus governos com os Estados Unidos. Hoje, em vista dos acontecimentos em torno de Gaza, restou demonstrar que o sofrimento dos palestinos nunca saiu, nem nunca poderá sair da pauta no Oriente Médio. Por sua vez, as ações coordenadas de Israel dos Estados Unidos em Gaza só têm feito crescer a insatisfação das populações árabes e o anti-americanismo que há tempos se instalou na região. Administrar o caos em seu próprio benefício parece ter sido uma alternativa atraente para os americanos do passado. No entanto, fato é que não há caos que possa ser controlado. Em meio a tensões no sudoeste asiático, Singapura aumenta gastos com defesa e adquire 8 caças F-35. Nesta quarta-feira, o ministro da Defesa singapuriano Eng Hen diz que o país vai adquirir 8 aviões Lockheed Martin. O pedido anunciado elevará para 20 o número total de F-35 operados pelo país asiático. Discussando durante um debate sobre orçamento, Eng Hen declarou que existem atualmente cerca de 2.500 caças F-35 encomendados em todo o mundo. Os caças serão entregues por volta de 2030, afirmou o ministro, segundo a Bloomberg, e vão acrescentar outra parcela de aeronaves modernas à frota da cidade-estado. O preço agora é mais competitivo, portanto, aproveitaremos essa janela de oportunidade para acelerar nosso programa F-35. Ao todo, a defesa do país projeta despesas de cerca de 15 bilhões no próximo exercício financeiro, um aumento de 2,5% em relação a 2023. Tal como outras nações do sudoeste asiático, Singapura tem procurado reforçar sua postura de defesa face aos crescentes riscos geopolíticos, caracterizados, entre outras tensões, por aquele entre os Estados Unidos e a China sobre Taiwan e por aquela em torno da disputa do Mar Sul da China. O governo disse no ano passado que exerceria a opção de adquirir 8 F-35 para adicionar à frota existente de 4, permitindo a aposentadoria progressiva dos antigos F-16. Mídia. Militantes se preparam na Polônia para tomar o poder em Belarus. Membros da organização terrorista BIPOL, próxima à oposição de Belarus, treinam em campos poloneses a fim de levar a cabo um golpe militar em Belarus, informou o canal de televisão belga, citando o líder da organização, Alexander Azarov. Um grupo de ex-policiais e militares belarussos diz ter um plano para derrubar o presidente belarusso, Alexander Lukashenko, informou a VRT nesta quarta-feira. A informação decorre de uma entrevista de Alexander Azarov, líder do BIPOL, ao canal de televisão. Azarov, que foi condenado por um tribunal belarusso neste mês a 25 anos de prisão, já tinha fugido para a Ucrânia e depois para a Polônia. Ele disse ao canal de TV que membros da organização que treinam na Polônia estão preparando um golpe em Belarus. Os integrantes passam por uma formação em campos de treinamento militar, onde recebem assistência de antigos soldados das forças especiais. Centenas de pessoas já foram treinadas aqui, afirmou Azarov em relação aos campos poloneses. Segundo o líder da BIPOL, membros do grupo também organizaram a sabotagem de ferrovias em Belarus nas próximas semanas da operação especial russa na Ucrânia. Em agosto de 2022, o Supremo Tribunal de Belarus reconheceu a BIPOL como uma organização terrorista. O gabinete do Procurador-Geral de Belarus explicou anteriormente que a organização havia sido criada em outubro de 2020, na Polônia, por iniciativa dos antigos agentes da lei em Belarus, mas desde maio de 2021 tem sido usado para unir apoiadores sem considerar a sua filiação a agências de aplicação da lei.
Ucrânia não pode vencer o conflito com a Rússia, afirma a revista dos Estados Unidos. O conflito entre a Ucrânia e a Rússia arrasta por 2 anos, com perdas significativas para ambos os lados, com destaque especial para Kiev. Um artigo recente na revista Time, escrito por Anatol Lievin, diretor do programa para a Eurásia do think tank Kinsey Institute, oferece uma análise realista das perspectivas para a Ucrânia. O texto destaca que, diante da recaptura de Avdiivka pela Rússia, a Ucrânia se vê obrigada a reconhecer uma nova realidade militar, enquanto os Estados Unidos parecem apoiar a defesa ucraniana até o fim das eleições presidenciais, na esperança de desgastar Moscou. Lievin ressalta que a estratégia pode resultar em uma maior perda de território por parte de Kiev. Entretanto, ele destaca que alguns ucranianos estão dispostos a aceitar a perda de território em troca de um acordo de paz que evite prolongação do conflito, em um cenário com perspectivas limitadas de sucesso para o país comandado por Vladimir Zelensky. Lievin pondera que os defensores de uma vitória total da Ucrânia têm esperanças que variam de excessivamente otimistas ao mágico. Ele critica a noção mágica, apoiada por alguns, incluindo o general reformado do exército dos Estados Unidos, Bed Rodrigues, de derrotar a Rússia, até mesmo expulsá-la da Crimeia através de bombardeios com mísseis de longo alcance, classificando a ideia como loucura. A perspectiva de prolongar o conflito para prejudicar a Rússia é considerada mais realista, mas era possível. Lievin destaca que isso depende de a Rússia seguir as regras impostas por Kiev, de os Estados Unidos estarem dispostos a participar desse jogo. A Rússia demonstrou sua superioridade em artilharia e munições, disparando significativamente mais projéteis do que as forças ucranianas. Conforme observado pelo analista, Lievin afirma que a administração Biden está certa em alertar que, sem uma ajuda militar maciça adicional dos Estados Unidos, a resistência ucraniana provavelmente entrará em colapso este ano. Não queremos que o conflito da Ucrânia se transforme em guerra entre a Rússia e a OTAN, diz a Alemanha. A insinuação feita na segunda-feira, 26 de 2 de 2024, pelo presidente Emmanuel Macron, de que futuramente aliados da OTAN poderiam enviar tropas para a Ucrânia, ainda está repercutindo entre as lideranças europeias e norte-americanas. Nesta quarta-feira, 28 de 2 de 2024, Berlim fez questão de deixar claro mais uma vez que não enviará tropas ao território ucraniano e que não pretende expandir o conflito. A OTAN não é e não se tornará parte do conflito. Este continuará a ser o caso. Não queremos que a guerra da Rússia com a Ucrânia se transforme em uma guerra entre a Rússia e a OTAN. Estamos unidos a todos os nossos aliados nisso. Isso também significa nenhum envolvimento alemão na guerra. E posso dizer sem rodeios, como chanceler federal, não enviarei soldados das Forças Armadas Alemãs para a Ucrânia, disse o chanceler Oliver Scholz em um vídeo postado sobre o assunto em sua conta no X, antigo Twitter. Também hoje, Washington se pronunciou novamente sobre o envio de tropas através do porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller. Ao ser questionado por um correspondente da Sputnik sobre o assunto, Miller disse que as outras nações decidirão o que desejam fazer, mas em nome dos Estados Unidos, o presidente Joe Biden deixou claro que não haverá presença militar americana em solo, afirmou. Para a representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, os aliados da França não entenderam nem apoiaram a ideia do presidente francês. Esta mesma declaração chocou seus aliados da OTAN. Logo, algumas horas depois, foi feita uma série de declarações pela liderança dos países da OTAN, se dissociando desta declaração de Macron, que eles mesmos não planejam nada disso, não planejam enviar ninguém e entendem que isso já será uma história diferente, afirmou Zakharova. Ontem, o porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, disse que se as tropas forem enviadas, teremos que falar não sobre a probabilidade, mas sobre a inevitabilidade de um confronto direto entre a Rússia e a OTAN. Entre confissões e incompetências, o que leva Borrell a reconhecer o fim do Ocidente? Pergunta. As declarações de Joseph Borrell, chefe da diplomacia da União Europeia, sobre o declínio do Ocidente geraram debate e questionamentos
sobre a efetividade das estratégias do bloco em lidar com a ascensão de novos polos de poder. As estratégias implementadas durante sua gestão no bloco foram ineficazes, levando à busca de unificação do que resta da hegemonia ocidental, conforme apontam especialistas em assuntos internacionais. Recentemente, o líder europeu declarou que a era em que as potências ocidentais, lideradas principalmente pelos Estados Unidos e pela União Europeia, dominavam, está próxima do fim. Se a atual tensão geopolítica global continuar a desenvolver-se no sentido do Ocidente versus o resto, o futuro da Europa poderá ser sombrio. A era do domínio ocidental chegou verdadeiramente ao fim, afirmou em um texto publicado no site do Serviço Europeu para a Ação Externa. Na opinião do professor da Universidade Nacional Autônoma do México, Carlos Manuel Lopes Alvarado, o responsável europeu está na reta final do seu período à frente da referida agência das estratégias que teve de implementar para contrariar a influência da Rússia. Segundo ele, as estratégias para contrapor a influência russa na Europa Ocidental falharam, consolidando e aumentando o desdém que o sul global tem por todas as iniciativas ocidentais. Alvarado destaca a necessidade de Borrell reagrupar esforços para tornar a abordagem mais eficaz. Segundo, no entanto, o professor da Universidade La Salle, Alejandro Martínez Serrano, considera que as palavras de Borrell denotam uma contradição em relação à posição que ele havia demonstrado anteriormente sobre a Europa e o Ocidente em geral. Ele sempre falou de uma presença da política europeia acima de qualquer outra potência do planeta. É algo muito contraditório, afirmou Martínez. Apesar das declarações, Borrell não perdeu a oportunidade de criticar o sul global, convidando a contradizer acusações de aplicação de dois pesos e duas medidas. Nesse sentido, Lopes Alvarado observa que essa frase esconde interesse e manipulação por parte do responsável europeu, que sugere que o Ocidente não faz nada de errado. Entretanto, os especialistas concordam que as reações das nações ocidentais podem ser muito negativas. Martins Serrano afirma que Borrell está perdendo prestígio e terá pouca credibilidade ao expressar ideias ou discursos no futuro próximo, pois suas expressões serão desvalorizadas devido às contradições frequentes. Mas, quanto ao futuro sem o Ocidente, os especialistas veem uma maior multipolaridade e interdependência entre novos atores como Moscou e Pequim, com uma visão ampliada para as questões sociais. Eles ressaltam a importância de os países do sul global unirem forças de maneira mais efetiva para aproveitar as oportunidades apresentadas. Os laços e iniciativas regionais precisam ser fortalecidos porque, quando as condições hegemônicas globais mudarem e o Ocidente não estiver mais na liderança, mas sim houver uma multiplicidade de lideranças, naturalmente a América Latina terá que se adaptar a essa nova ordem. Assim como a África, deve haver uma organização e mecanismo de integração, sublinha Lopes Alvarado. Martins Serrano destaca que o grande debate nos próximos anos será a ligação em áreas econômicas e políticas fora das nações europeias e dos Estados Unidos. Ele espera que o BRICS desempenhe um papel central na cooperação intergrupal e fora do grupo, gerando áreas de cooperação além da União Europeia de Washington. Os especialistas concordam que o futuro sem o Ocidente será caracterizado por uma visão mais multipolar e interdependência entre diferentes atores globais. Autoridades do BRICS apoiam proposta de sistema próprio de pagamentos durante a reunião em São Paulo. Os chefes dos ministérios da economia e dos bancos centrais dos países membros do grupo BRICS saudaram a possibilidade de efetuar pagamentos através de meios independentes ao se reunirem na cidade de São Paulo, informou nesta quarta-feira o vice-ministro das Finanças russo, Ivan Shebeskov. A maioria dos países diz que os pagamentos em moedas nacionais são o que o BRICS precisa, destacou Shebeskov.
Lembrou que o Ministério das Finanças russo defende a criação de uma plataforma digital comum para unir as moedas digitais dos bancos centrais e os sistemas nacionais de transmissão de mensagens financeiras ao BRICS, facilitando a comunicação entre os bancos, canais de pagamento e transmissão de mensagens independentes. De uma forma geral, foi apoiado o conceito de negociação em moedas nacionais e a possibilidade de efetuar pagamentos através de canais independentes. Disse ele que acrescentou que a maioria dos estados do BRICS também acolheu favoravelmente a ideia de abandonar o dólar americano, o dólar no comércio. A Rússia assumiu a presidência do BRICS em 1º de janeiro, inicialmente formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O grupo define-se como uma associação de mercados emergentes e países em desenvolvimento, fundada em laços históricos de amizade, solidariedade e interesses partilhados. No ano passado, o grupo convidou a Arábia Saudita, Argentina, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã a aderirem. Esses países, exceto a Argentina, que abdicou ao grupo com a eleição do atual presidente Javier Milei, tornaram-se membros plenos em 1º de janeiro. Nunca agimos como colonialistas na América Latina, disse secretário do Conselho de Segurança da Rússia. Em entrevista dada ao jornal russo, Nikolai Patrushev destaca laços amistosos entre Moscou e países do continente e lembra que a União Soviética contribuiu para a libertação de países da região da opressão imperialista dos americanos. A Rússia tem atuado historicamente como uma força construtiva na América Latina e sempre ajudou o desenvolvimento da região. É o que declarou o secretário de Conselho de Segurança da Rússia, Nikolai Patrushev, nesta quarta-feira, em entrevista ao jornal russo Gazeta. A Rússia na América Latina tem atuado historicamente como uma força construtiva. Mantemos bons laços com a região desde os tempos do Império Russo, disse Patrushev. Ele acrescentou que a União Soviética contribuiu enormemente para o desenvolvimento da América Latina e para a sua libertação da opressão imperialista dos Estados Unidos, e sublinhou que a maioria absoluta dos estados latino-americanos segue uma linha de política externa equilibrada, no contexto que chamou de campanha agressiva sem precedentes desencadeada pelos anglo-saxões contra a Rússia. Questionado sobre por que países latino-americanos simpatizam com a Rússia, o secretário afirmou que a abordagem de Moscou na região nunca foi calçada no colonialismo. Ao contrário dos países ocidentais, a Rússia sempre ajudou no desenvolvimento da América Latina. Nunca agimos como colonialistas. Vejamos a história da América Latina. Essa é uma das regiões mais sofridas do mundo. Patrushev afirmou ainda que o desenvolvimento de laços amistosos com parceiros da América Latina e no Caribe continua entre as principais prioridades internacionais de Moscou. Gostaria de lembrar que a versão atual do conceito de política externa da Rússia descreve separadamente a necessidade de apoiar os estados latino-americanos que estão sob pressão dos Estados Unidos e seus aliados, acrescentou. Para Patrushev, a cooperação da Rússia com os países latino-americanos tem sido, historicamente, multilateral e mutuamente benéfica, visando garantir a segurança nacional e regional. Com os nossos colegas, estamos discutindo detalhadamente as questões da luta conjunta contra o terrorismo, o extremismo, o tráfico de drogas, as perspectivas de realização de uma série de projetos econômicos, bem como outras questões de interesse mútuo. Ao contrário dos países ocidentais, a Rússia sempre ajudou o desenvolvimento da América Latina, observou o secretário. Na terça-feira, na capital da Nicarágua, Managua, Patrushev realizou consultas de segurança com representantes de Cuba, Bolívia, Nicarágua e Venezuela. Na véspera, ele foi recebido pelo líder da Revolução Cubana, Raul Castro. Com quem discutiu diversos temas de cooperação russo-cubana e questão de segurança.